Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o jornalista Marcelo Paranhos e é com muita alegria que eu recebo vocês aqui para mais um episódio do nosso Realidade Capixaba Podcast. Aqui comigo, à minha frente, o advogado Alexandre Rossoni, ao lado do Rossoni, a professora Sônia Dalcomune, e aqui ao meu lado, nos últimos episódios, nós tínhamos o professor André Almeida, que está em Londres. Depois nós vamos descobrir onde que ele está. Está aqui com a gente hoje, fazendo uma participação, enriquecendo o debate, me ajudando a ser um pouco mais ponderado, é o advogado Ricardo Rios, que vai participar com a gente aqui do debate, que nós vamos analisar hoje. Hoje o clima vai ficar quente, porque nós vamos observar os números, nós vamos analisar como foi a votação para presidente, como foi a votação para o governo do estado. E, se der tempo, se o Rossoni deixar o programa fluir dentro de um roteiro, de uma ordem, nós vamos analisar um pouquinho Senado, deputado Ricardo, federal tá chegando agora, e a deputado constitucional estadual. Você viu? Ele já começa desse jeito. Já, né? já perdemos aqui, eu acabei de limar os deputados estaduais porque ele já interrompeu. Para provocar, mas eu achei o vídeo muito interessante, porque eu comento depois do vídeo. Eu vou pedir, tá no ponto aí, a gente pode passar o vídeo? Vamos assistir esse vídeo, um pronunciamento que aconteceu na Assembleia Legislativa. Vou botar aí para vocês. Temos um outro problema, deputado Torino, que é o uso da máquina pública para eleger apaniguados. Se a gente olhar os 10 deputados federais que foram eleitos ou reeleitos aqui no Espírito Santo, a gente vai concluir que uma grande maioria foi eleito com a força da máquina, prefeituras, e aqui com destaque para a Prefeitura de Cariacica e a Prefeitura de Vila Velha, né? Mas também com o uso da máquina do governo do Estado, e aí você encontra ali também alguns eleitos dentro desse polo radical, de esquerda e de direita. Quer dizer, não sobra espaço, então, para o equilíbrio e para aqueles que disputam dentro de uma forma republicana, coadunado com os interesses da sociedade e disposto a fazer um debate efetivo sobre aquilo que interessa efetivamente a população, o Estado, a nação. Além disso, o uso do dinheiro para compras de apoio para todos os lados, de lideranças políticas, de lideranças comunitárias, de lideranças religiosas, é outra questão também. Então, assim, uma parcela considerável do nosso eleitor ainda, ela não se atenta a isso, né? Então, por exemplo, quando uma prefeitura coloca lá todos os seus comissionados e a prefeitura quase para de funcionar em prol de um determinado candidato, será que esse candidato merece realmente ser eleito? Né? E quando a gente vai para dentro dessa questão do radicalismo, a gente não está cegando em relação àquilo que realmente é importante que se discuta e de se analisar o currículo efetivamente de cada candidato? Hoje nós temos a internet talvez seja uma das maiores invenções da humanidade. Ela nos trouxe uma infinidade de benefícios. E como toda grande invenção humana, junto a ela vem também aquilo que é negativo. Está aí as questões hoje relacionadas a fake news, né, e outras coisas nesse tipo. Mas também hoje ficou muito fácil, através da internet, você criar personagens, né? Então a pessoa cria um personagem e aquilo é vendido como real. E aí a população, uma parcela dos nossos eleitores também, acabam ainda votando com a emoção, né? Ah, eu acho fulano tão simpático, olha lá, fulano, né? Fulano é tão simples, é tão humilde, olha lá, fulano anda de bicicleta, fulano ajuda a varrer a rua, fulano capina o jardim e não sei mais o quê, quando o que tem que ser analisado são outros aspectos. Ele começa com uma análise até interessante. Você pode concordar, pode discordar, mas estava fazendo uma análise interessante. No final, ele entregou o verdadeiro objetivo dele. Ele queria criticar o ex-prefeito de Colatina, Serginho. Você vê no final da fala dele, quando ele critica assim,
o político andar de bicicleta, cortar grama, comer marmita e outras coisas, a construção de um personagem. E quando ele fala sobre políticos que se elegem com discurso de ódio, o deputado Sérgio Magés se reelegeu porque durante 4 anos ele discursou o ódio em cima do Paulo Artung, governador do estado. Ele agora fazer esse discurso aí, cheio de mágoa, cheio de ressalvas, tentando ponderar, na verdade, o deputado Sérgio Magés está com um recalque, dor de cotovelo, porque não conseguiu se eleger. Deputado, é melhor fazer uma autocrítica sobre a sua postura na Assembleia, porque a população não é mais boba. Você tem que entender, deputado, que a população vota em quem ela quer. O processo é democrático. Concordo, sim, utilização da máquina, utilização de prefeituras. Nessa parte eu concordei e está vindo bem no comentário. Mas eu fiz questão de trazer essa análise inicial sua aqui, deputado, porque você começa ponderando esquerda, direita, tentando fazer uma análise racional e no final entregou que é verdade, você está com recalque porque o Serginho foi eleito com um caminhão de votos, não votei no Serginho, nunca conversei com ele, não sou amigo dele. Ele construiu um personagem. Se ele fugir do personagem no dia a dia, a população descobre e publica e compartilha. Ele agora vai estar sob os holofotes do Estado na Assembleia Legislativa. Vamos dar um mínimo de tempo, 6 meses, para a gente descobrir se o deputado Serginho é o que finge ser ou se ele é aquilo mesmo. Agora, deputado, para de recalque, para de procurar desculpa no erro dos outros. O senhor reclama de discurso de ódio, mas o senhor odiou o governador Paulo Artung por 4 anos e depois ficou jogando seu ódio em cima do governador Renato Casagrande. Então, não é uma questão de discurso ou posicionamento. É simplesmente uma mágoa, um recalque eleitoral porque não conseguiu se eleger. Eu fiz questão de trazer porque esse é o clima que a gente percebe nas ruas, percebe nos debates. E aí, Alexandre Rossoni, eu vou passar para você, mas Alexandre Rossoni, esse é o clima nacional. Parece assim, o Ciro é um caso à parte, nós vamos falar dele. O Ciro foi engolido num processo no primeiro momento. No processo político, né? O Ciro foi engolido no primeiro momento, querendo fazer um discurso de terceira via. Agora nós descobrimos que não tinha terceira via. Tinha uma via um pouquinho floreada. Exatamente. Qual é o discurso nacional hoje? Como é que nós vamos... Espera aí, Rossoni, deixa eu só introduzir. Como que nós vamos definir racionalmente o melhor projeto se o discurso de ponta a ponta tá de ódio, de fla-flu, de o meu é melhor e eu não vejo meus defeitos? Quem consegue ver os defeitos do próprio candidato hoje? Olha só, primeiro tem que se analisar essa assertiva do deputado que fez anteriormente, e é diferente, né, o Rios? Vê-lo falar em racionalidade. Inclusive liguei para um amigo, Marcelo, que estava na campanha, Sônia, quando me deparei na rua com um banner desse candidato, aliás, desse deputado, com pessoas que não tinham nada a ver com o que estava mostrado anteriormente. Falei, mas como é que pode? Está errado? Fizeram material junto? Falei, não, o que nós fizemos, fizemos uma federação e fizemos esse grupo aqui. É difícil você falar em racionalidade no processo político quando você vê esse tipo de discurso. Porque o que o Marcelo falou, quer dizer, nós somos escravos do nosso comportamento e dos nossos atos. Então não dá agora, porque se perdeu um processo seletivo, um processo que as eleições foram democráticas, o povo votou, houve sufrágio, e aí agora deixar de olhar para o próprio umbigo e ver que os acordos que foram feitos não deram certo e tentar sentar o pau para todo mundo, Marcelo. Agora me causa mais estranheza ainda é pensar o seguinte, ele é deputado. Se ele está falando que isso aconteceu em prefeitura, tá ali, ó. Denuncia. Denuncia. Dá nome, né? Aonde está o plenário que assim faz é local de fiscalização. Fala de bicicleta, mas diz não dá nome, né? Não, olha só, você está imputando um crime a outrem, não é isso? Perdendo tempo com isso. Então, o que acontece? Não, mas você tem que pensar na sociedade. Se ele é deputado, vem ali e fala que aconteceu isso em tal lugar, denuncia isso. Teve voto, teve máquina pública, ele tem a obrigação de denunciar. Você me dá uma parte. Ele é deputado, sim, ele é deputado, ele tem que denunciar. Não pode, tem que parar com essa história de liberdade a qualquer preço. Eu não estou falando que as pessoas não têm liberdade de manifestação, não.
Mas esse joguinho de jogar para o outro, de falar e acontecer, tem que dar nome. O processo político de renovação passa por isso. Tem que dar nome. Da mesma forma que o processo nacional aconteceu, e hoje se mostrou tudo uma grande mentira. O Ciro se afundou no processo político. Quero ver a Marina ser candidata lá. Candidato para São Paulo. E o extremismo que você falou, tá certo, o Boulos foi o cara mais votado em São Paulo. Então você quer ver? Você vê uma desconexão de racionalidade. Você vê que as coisas, esse discurso, ele acontece efetivamente. E foi dito aqui desde o começo. Existem duas vertentes. Que é o Bolsonaro e o Lula, não tem outro. A Simone fazendo coisa agora e falando. Na verdade, o processo da Simone foi simplesmente... E quando lá a candidata, que a nacional do MDB, o fez nesse sentido, de falar que iam para a justiça, aí arrumou uma confusão desgraçada. E agora se fez a juntada, como é com o Lula, efetivamente, que tomou a pegada da Tereza Cristina lá. Perdeu o ambiente político e perdeu nas mulheres. Então, na verdade, isso foi uma grande mentira, a população não aguenta mais. O discurso do Ciro, para mim, foi mentiroso o tempo todo, que ele sentou o pau em todo mundo, sentava o pau no... Eu não votei no Lula, mas sejamos coerentes, sejamos verdadeiros. Ele sentou o pau no Lula. E agora dizer que é o discurso do partido. Que discurso do partido? Ou vai se brincar de vir andando na rua com garrafa na mão? Então tem que ter racionalidade. Não adianta dizer que agora é diferente, não. Tá tudo aí. Foi uma grande maquiagem dessas pessoas que querem encostar agora no jogo político, todo mundo sabe que é desse jeito, para tentar alguma coisa depois. Sônia. Professora Sônia, eu baguncei, vamos organizar. Eleição presidencial. 2 de outubro de 2022. O dia que vai ficar para a história como o dia em que os dois lados sentiram o amargo da derrota. Os dois lados foram dormir com a boca com gosto de fel. Por que será? Só rapidinho em relação ao Majeski, nosso tempo é muito, fica à vontade, muito importante para ficar perdendo com o Majeski, né? Tá falando em máquina, mas ele fez campanha colada em Casa Grande. Fez um mandato que só fez criticar a Escola Viva, não apresentou nada alternativo. Apresentou no programa Visita 400 Escolas. Eu fiquei até observando, né? É um PSDBista que sempre teve coração de petista, né? Então, fez campanha junto com o governador e em Santa Maria de Jetibá, que é o município dele, Bolsonaro ganhou. Então, ele está como segue em tiroteio, perdeu. E desculpa, deixo aqui meus parabéns ao Sérgio Meneghelli, o que vai fazer eu não sei. Isso aí. Mas na racionalidade dele, ele foi coerente, fez uma campanha com 60 mil reais, correu por fora, surpreendeu todo mundo, que esse foi mais votado do que todos os deputados federais e a maior parte dos nossos candidatos. Correu por fora de bicicleta ainda, de né? Bicicleta e fez gol. Tá? Então, só uma coisa, Sônia, desculpa, eu achei que tá atrapalhando. Aqui é liberdade de expressão. Não, tá atrapalhando o Você raciocínio. tá certíssimo. Aliás, você tá esfuziando aqui azul. Muito obrigada, muito obrigada. Você é sempre elegante. Muito obrigado. É para falar do Vamos terno voltar. novo dele. Não, porque a gente senta do lado de cá e do lado de lá. Ricardo, vem, olha, presta atenção que o Olha, Martelo quer as mudar um duas negócio. próximas semanas eu não vou estar aqui. Por quê? Pra onde? Vai a Londres, vai a Londres encontrar o professor André. Vocês- Eu sabia que Não, tinha não, golpe Ele nisso. está em Orlando, É André. Orlando? Estados Unidos, vai gastar A $1. professora não vai para lá. não. Porque o amargo do fel da derrota. Para os bolsonaristas, o amargo do fel foi se deparar com uma realidade de uma estrutura carcomida pela corrupção e pelo namoro à falta ao cerceamento da liberdade, né? A ter tanto voto em urna. Essa foi a grande decepção e o sabor de derrota dos eleitores de Bolsonaro. Os eleitores de Lula também não comemoraram, porque eles estavam certos que com toda a parcialidade nas institucionalidades, com o vexame que foi o papel dos institutos de pesquisa, e tudo que se verifica aí nas estruturas que o Majeski, usando a fala do Majeski, essas estruturas de uso de máquina e etc., levaram a esse tipo de votação. Então, as urnas mostraram o Brasil onde o Nordeste e o Norte, à exceção de Roraima, onde Bolsonaro teve 70% a 30%. É lógico, eles estão lá vendo os venezuelanos chegando,
perdidos, corridos da ditadura bolivariana da Venezuela. Lá foi 70-30 para Bolsonaro. E no Nordeste, Lula tirou a diferença do resto do país. Foram 13 milhões de votos a mais. Mas, no Nordeste... Bota o primeiro slide, por favor, que a professora fala. Mas, no Nordeste, os votos de Bolsonaro cresceram 1.300.000 de 2018 para cá. Isso é mais do que a maior votação de governador aqui. Então, nós temos que ver que tem uma história no Nordeste que está sendo mudado, né? Bom, então, segundo turno, zerou o jogo. Zerou o jogo, nós já nos deparamos com um monte de mentira. A primeira mentira é das fake news dos institutos de pesquisa, mas a sugestão que eu dou é que se vá para as redes sociais e só descredencie e critique. Mas não perde tempo com isso, não. Vai atrás de voto. Vai atrás de voto, porque os dados nacionais são os seguintes. Lula com 48,43%, Bolsonaro 43,22%, e entre abstenção, nulos e brancos, tem 37 milhões de votos que não caíram para ninguém, né? Bom, zerou o jogo, todo mundo acordou, o que estava sendo feito aí para vir de surpresa, agora está todo mundo com o pé atrás. Em relação ao Instituto de Pesquisa, o senador Capixaba protocolou um pedido de CPI e o ministro da Justiça abriu um pedido de investigação da Polícia Federal. O senador Marcos Duval. Marcos Duval abriu o pedido de CPI e o... É o Lula te ligando. Deus me livre. É o quarto podcast e a segunda vez que o telefone da professora fala. Gente, importante é assim. Eu tinha desligado. Não me interrompam, porque isso, senão Sônia, gostei de ver. Vamos. Você tem mais 27 segundos, Sônia, para a introdução. Você acha que alguém ganhou, alguém perdeu, Sônia? Todo mundo perdeu. Todo mundo deveria estar. Agora não, teve um ganho fundamental. Né? Nós fizemos aqui a discussão do Senado. O Senado e o Congresso votam diferente. É certo que a renovação do Senado foi só 1/3. Mas nesse 1/3, a bancada conservadora passou a ter maioria. Antes, Sônia, da gente entrar na questão do Senado, deixa só o... Não terminei. Não, eu sei, mas calma. Deixa o Ricardo Rios também iniciar falando da disputa presidencial e o que você achou desse primeiro turno e resultado para a gente voltar para o raciocínio da professora Sônia. Sônia, é o tempo, Sônia, não tem jeito, nós temos 60 minutos. Vai, vamos lá. Ricardo, peraí. É porque depois nós vamos ter reclamação, são 60 minutos. Se cada um falar 20 minutos de abertura, não tem nenhum programa, nós temos 1 hora só. Vamos lá. Infelizmente, o papel ruim é o meu de ser o chato sem cortando problema, a voz. eu volto. Vamos, Marcelo, antes da gente se aprofundar aí na questão da eleição para presidente, que eu acho que... Outro indisciplinado, você tá vendo? Vocês combinaram os três. Ninguém pode falar. Ninguém pode falar. O cara que é o programa... Vamos tirar o cara do programa. Semana que vem. É isso aí. Isso é coisa de advogado. Fica ali, sem censura. O tempo é curto. Sem censura. Majésica. É até curioso, né? Você ouvir uma fala dessa. O Rossoni colocou muito bem, doutor. Ele tem o dever de denunciar. Pô, você fala em crime, né, Ricardo? Ele fala em crime. Que deputado é esse? Que autoridade é essa? Né? Não dá pra você ver um crime ou saber de um crime e ficar simplesmente assistindo, né? Então ele fala do uso da máquina pública. Eu acho que é uma questão muito mais ampla essa questão de uso da máquina pública. Não é só porque o prefeito tal apoiou o candidato tal que esse uso ele pode ser um uso simplório, pode ser um uso, né, efetivamente o uso da máquina mesmo. Então, de que forma que foi esse uso? Ele tem que explicar isso. Porque o fato do prefeito também tirar uma foto ao lado do candidato significa que ele está usando a máquina pública. E às vezes atrapalha. Na sua cidade foi assim, né? O prefeito atrapalha também. Então, eu acho que ele tinha que trazer mais dados. Usou a máquina pública dessa forma. Até porque não pode ser banalizado não isso. Não pode ser banalizado, não pode ser generalizado. Por que isso? Porque a lei permite determinadas ações de quem está no cargo e proíbe outras ações. Então, quais foram as ações
desses prefeitos que apoiaram determinados candidatos, que trouxeram essa influência no eleitor através do uso da máquina pública. Ele tem que mostrar isso. Simplesmente chegar lá, que eu acho que está mais pelo que o Marcelo abriu falando, que é uma mágoa, né? Porque, Chororô. inclusive, a votação dele foi, sim, pelo que esperava, né? Que ele queria ser, eu acho que... É Júnior Baiano chutando para arquibancada no meu Flamengo. Foi, né? foi, assim, foi irrisória, né? Foi do que esperava. Então, falar do uso da máquina pública é muito relativo nesse ponto, a não ser que ele traga especificamente o que aconteceu. Né? Se o prefeito usou o quê? Usou os carros do município, usou os equipamentos do município, usou servidor do município, qual foi o uso da máquina pública? Simplesmente chegar e dizer, porque Vila Velha usou, porque Cariacica, como? Ele tem que trazer isso. Né? Até porque o prefeito, por exemplo, ele não tem horário. Uhum. Ele estava lá no horário de expediente. Qual é o horário de expediente do prefeito? Onde é que está escrito É isso? isso aí. Qual é o horário de expediente que ele tem que estar na prefeitura? Ele tem que estar de 7 às 8. Tá, e quando ele chega às 5 horas da manhã, quando ele sai às 10 horas da noite? Paga hora extra? Então, assim, ele tem que trazer mais dados, entendeu? Eu acho Jogar para a galera não jogar cola para a mais, galera né? não cola mais. Eu acho que está nesse Pra tom gente aí. superar ele é chororô, É então. chororô. Por Pra gente exemplo, voltar pra ele fala presidencial. da... A Sônia me mata, hein? Presidente, Não, o personagem, presidente. Vamos falar de personagem. presidente. Se pegar o Nicolas Ferreira, que também é um personagem, foi o mais votado, por que ele não virou um personagem, o Sérgio Majestic, se ele percebeu esse momento da sociedade? Né? Tem diversos personagens. Poderia ter virado influencer também, né? Agora, falar que o cara cria o personagem. Claro, todo político tem um É personagem. isso que eu ia falar. Na verdade, você cria o... Gente, gente. Você tem um estigma. Você tem uma... Vamos falar a de sua situação presidente? Vamos natural, falar de ela acontece presidente? desse jeito. Mas aí outro A Sônia está censurando a nossa Tá fala. censurando. Falar de Você falar que, as presidente. pessoas, falar que o político é personagem, que o Capitão Assunção tá de farda representando. Pô, todo mundo é personagem. Então, quer dizer, quem perde, o outro é personagem, né? Vocês Ah. combinaram isso? Por que, Sônia, Então personagem? vamos discutir Calma, a eleição. vamos chegar lá. Tem Mas eu acho que coisa é séria para interessante esse conversar. ponto a gente colocar, porque essa é uma fala recorrente, às vezes, em quem perde. Foi culpa disso. Não, às vezes ele tem que fazer uma autorreflexão. É isso aí. Será que o mandato dele atingiu os objetivos daqueles eleitores que votaram nele? Será que se parecem ele, eleitores mais se ele não conscientes? usa carro oficial e anda mais de bicicleta, de repente não tinha mais votos? E outra coisa, há uma discussão da legislação eleitoral, que muda de 2 em 2 anos, essa legislação eleitoral, onde ele poderia ter participado e apresentado sugestões. Ele poderia vir a público trazer as sugestões que ele apresentou para o aperfeiçoamento da lei eleitoral, como deputado, ou como participante desse debate, que a Câmara Federal promove, o TSE promove esse debate. Quais foram as propostas dele que ele apresentou? Oficia no mínimo os órgãos, se fosse o caso, né? Quais foram a proposta para ele mudar isso? Porque isso não é novo. Não, e complementando o Isso que é ele novo? falou, o que ele fala, inclusive, é questão de competência. Na verdade, a legislação ela muda, vamos por lá em cima, mas ele pode, no caráter contributivo, fazer um Claro. ofício e mandar. Claro. com Não é porque certeza. ele é deputado estadual que E- ele não pode colaborar com o processo. E por fim, eleitoral. currículo. Cara, exigir que a pessoa vote pelo currículo, aí ele está invertendo toda a sistemática do processo democrático. Não, só vai votar agora quem tem currículo. Para, né, deputado? Aí não, né? Fala, Sônia, o que você pensa? Pô, Eu penso Votar que eu pelo não currículo. quero. Sônia não quer perder Eu não tempo com o quero Sérgio perder Majestic. tempo com o Sérgio Mas Majestic, é é uma cachorro coisa tão morto, eu não quero pontuais, perder. Eu Professora, quero isso. eu errei hoje e eu tumultuei o início. Hoje eu vou fazer a minha culpa. É combinado. Por favor, isso é professora. combinado. Vamos Votar no que pro importa. currículo, Vamos votar pro no que currículo é melhor que interessa. ouvir Vamos essa, no que então, interessa. Então, na verdade, é o seguinte: a grande decepção do eleitor do Bolsonaro é ver a tristeza de uma estrutura, o chamado mecanismo, ter que apelar por uma candidatura com corrupção aberta, comprovada, condenada, que não foi absolvida, exposta A de quem? por Ciro Gomes, de acordo com Ciro Gomes e Simone Tebet, se for pegar a Mara Gabrilli, Mara Gabrilli deixou claro ali, eu não vi nenhum processo em relação a isso, que o Lula recebeu 12 milhões de reais para pagar, ou pagou de propina para não ser arrolado como mandante do prefeito Celso Daniel. O Ciro Gomes e a Simone Tebet falaram que eles eram, e protagonizou, e viu, e foi testemunho ocular, né? O Antônio Palocci deu detalhes da propina, e a pergunta ficam 3 perguntas. Palocci mentiu? Se mentiu, por que mentiu? Devolveu 100 milhões? Se devolveu, de onde saiu esse dinheiro? Salário de político
Não dá para juntar 100 milhões para devolver. Nós criticamos aqui, houve críticas aqui de patrimônio. Então, a grande mentira, além dos institutos de pesquisa e dessa degradação moral que a gente vê no país, a outra grande mentira E a Gabriela é falou hoje que o dizer, pai dela era vítima de por extorsão favor, em São Paulo. Rossoni, por favor, Rossoni, é dizer que está todo mundo se unindo para defender a democracia, como se Bolsonaro fosse um risco à democracia. Um risco à democracia é essa gangue Acho que a relação promíscua em cima determinados agentes da é corrupção mais perigoso para a e democracia do que a namoro fala. e do namoro aberto com ditaduras que cerceiam a liberdade no mundo inteiro. Então, a grande mentira do segundo turno é: estamos juntos para defender a democracia. Aí a gente pode pegar os apoios que vêm para frente. Apoios a gente discute. Zema vai ser um apoio significativo, porque nós temos 6 milhões, a princípio, é lógico que isso não é estático, tudo muda, mas o que significa Zema? Passa a ser o grande nome do Partido Novo, que é o Amoedo, pelo amor de Deus, né? E o Zema fez o quê? Ele tem um discurso e prática liberal. Aí alguns foram, mas como é que ele foi eleito e Bolsonaro não tinha voto lá? Coerente, porque o candidato do partido dele era o Felipe Dávila. Então, ele nem podia fazer campanha para Bolsonaro. Mas o Zema é um cabo eleitoral mais importante do que o Ciro Gomes, por exemplo? Do Com que a Simone com certeza. no cenário nacional? Com certeza, Mas ninguém porque, acreditava nisso. com certeza, porque Zema foi eleito amplamente e não fez campanha para presidente, né? Olha Pode-se só, dizer assim. Uma coisa a se considerar, você E tem o- 832 municípios, o discurso dele, na verdade, foi porque aconteceu esse não apoio, porque eles queriam fazer a base, como aconteceu, e ele, no discurso, foi extremamente enfático, corroborando o que a Sônia falou, que jogando todos os prefeitos para falar dessa gestão que aconteceu. Ele é coerente, Então você ele foi tem coerente. o Cláudio, mas você tem uma questão de sobrevivência a se É. analisar também. Mas ele é Porque, coerente. teoricamente... Mas foi omisso o no acerto primeiro de- turno. Ele Não, é mas olha só, mas é uma coerente, questão partidária. ele não pode, com o partido, o presidente tendo partido, seria deselegante. Mas olha só. Então ele tem tudo ali para E a fazer. sobrevivência dele também, né, Ciro Sônia? e Simone. Ciro Vocês e estão Simone. muito simpáticos, Não, dá uma porque, causa. não, só a causa não. O que A tem outra- que se pensar é o seguinte: questão de sobrevivência daqui a um tempo, quem é centro e direita vai pensar o seguinte: as oportunidades serão Ciro e Zema. Outro. Aliás, Tarcísio Não, e Zema. Ciro Se acabou. ele se afundar dentro de Minas Gerais, quando na campanha de presidente daqui a 4 anos, vão falar assim: olha só, você quebrou Minas Gerais, você fez, aconteceu. Então não foi desse jeito também, não. Como o Cláudio, como o Garcia, como o Caiado já falou, Eu como o Ibanez queria fez no ver Brasil. se ele declara apoio a Lula, se vocês iam defender ele do mesmo Lógico que jeito. não, porque seria Por uma quê? incoerência um liberal apoiar socialismo. Lógico que não, ele estaria morto em Minas. Mas Lula São vem do Paulo. chão da fábrica, é um São trabalhador. Paulo, São Paulo. Ele é empresário, ele é governador, ele é liberal. Ele é liberal. bom, não tá é bom. estatista, não é pró-Venezuela. Mas não, eu quero não é chegar no Espírito pró-Nicarágua. Santo. Tá. Nós estamos Então, discutindo Minas. Então, a São Paulo ali mostrou o grande derrotado nessa eleição foi João Dória. O Foi- grande não foi o derrotado. IPEC, Pela não. primeira vez, Cara, pela tá em primeira terceiro. vez em 30 anos, PSDB está fora da disputa. Dória de é São mais Paulo. insignificante que Sérgio Magés. É, Eu quero chegar no Espírito Santo. mais significante. Ciro e Simone. O Aí Ciro, sim. no último debate, ele entrou nervoso. Eu tinha acabado de comentar, o Lula falou, você está nervoso, deu uma cacetada nele na primeira, ele ficou sem chão. Ali, para mim, sabe o que ficou? Ficou claro que o partido já tinha abandonado ele. Você acha que foi armado? Sônia? Não, ele foi abandonado, ele Tomou uma paulada ficou na sem cabeça. chão, levou uma paulada na cabeça. Porque talvez Ele o partido foi- queria ele dele foi- um protagonista ele- ou alguém que assumisse alguma coisa para Não, levantar a bola. não, talvez, pro eles Lula queriam, jogar eles ou que, bater. eles Eu queriam. respeito a opinião de vocês, mas ninguém espera nada Ele- disso do ele- Ciro, porque ele ele foi- é muito louco ele- pra alguém achar que controla ele 100%. Ele foi humilhado no Ceará. Humilhado. Ele ficou em terceiro lugar e o arqui-inimigo dele, já de pijama, Tasso Gereissati, está com Lula. Entendeu? Vamos ele chegar ficou no em terceiro Espírito lugar. Santo. Mas Então, aí é Simone, PSDB, então, ó, né? já O migrou. O PSDB mostrou Já que tinha, ele é, é. mais socialista mesmo do que... Já qualquer tinha outra migrado, coisa já hoje. tinha migrado. Então, Ciro A Gomes, o que tinha que social-democracia migrar tá já só migrou. disfarçada. Simone Tebet, ela absorveu um pouco dos votos ali do Ciro e da Soraya não, que Soraya foi pro Solta outro. o slide anterior Dessa- pra mim, tem como? No debate nós falamos assim, porque no debate ela se manteve. Então, uma figura,
Mas no primeiro podcast aqui eu falei que a Simone Tebet, pelo comportamento, ela só faltou dizer ali que tinha votado em Sônia, Lula. você É falou- só pegar ali o Sônia, podcast. pra você ver. falou que já migrou, mas a Simone teve 4 milhões e 900 mil votos, o Ciro 3 milhões e meio. Isso Não aí. migrou, não. Ali nós temos Isso, ali, a leitura 7, é- 8, A leitura mais não é de essa, não. 8 milhões Nós estamos falando. de eleitores do Nós estamos Lula. falando- Não, Nós isso estamos falando aí. expoente Vocês estão político. dizendo que eles são de esquerda. Vocês Não, estão dizendo não, que é eles isso, olha só, eles não presta dão atenção. ninguém. Isso aí Na é verdade, ali eleitor que poderia- tem gente acreditou ali na que acreditava crítica até numa deles. terceira via, se Saudade pudesse do dizer. professor André, Ele vocês já botou no computaram o poder. Ricardo. É. Vocês já levaram o Ricardo para vocês. Ciro tentou- Mas é assim que se Ciro mostra. tentou ser a Vamos voltar. terceira via e não conseguiu. Ele não conseguiu ser a terceira via, né? Mas E, Simone e, também na não. verdade, Simone não era expressão Mas de ele nada, que tem- ela trazia o MDB. Mas ele mesmo assim Mas teve qual é o partido? 3 milhões e 500 Então mil me conta votos. aqui uma coisa, qual foi o partido que está no Brasil há mais tempo mandando mais que o PSDB? Isso aí É é o antigo PMDB, que é o MDB. esse Então aí. ela trouxe o voto do MDB, foi ela que trouxe, não. Foi a legenda que Mas votou não nisso aí. pode dizer Legenda. que eles não têm interferência no processo. Não Que vai ter. diferença? É Não vai vida de ter. intelectualidade. A mulher Não tá vai- brincando não. de Papai Noel, cara. Eu Porra, pelo amor de Deus, você não viu nada, não. Você tava o quê? Você tava o quê? Comendo Mirabel na hora do debate que você deixou eu ponho diferente. pode dar Esse vida. percentual aí foi o percentual que tinha acreditado ainda que ele estava fazendo críticas, denúncias. Então, o pessoal De de, quem? Do denúncia, Ciro? que acreditou nas denúncias dele ao Lula. O pessoal que Não. acreditou nas denúncias Não, dele acredito, ao isso aí Lula. é- Depois Você tá de, com o nome no Agora- depois de 10 anos, tô devendo, A precisando Simone. sair da Por isso você votou SPC. no Ciro, Depois ele é de 10 nacional. anos, eu teria que discordar da professora Sônia pela segunda vez. A Simone. O podcast foi uma. A Simone, O Ciro e a Simone têm um peso enorme nessa eleição. a Simone Si- não, não, Ciro sim. não tem mais nenhum dos dois. Eu te digo por quê. Simone é do agronegócio, tá? Agronegócio, Tomou uma trolha Ela- da Tereza ela- Cristina. lá- Perdeu o posto. ela diz que é do agronegócio e vai se juntar com o MST. Ah. Ela está sem espaço A lá. senhora tá falando 5 milhões de pessoas Espaço. concordaram com ela. Dentro- Concordaram com ela ou o pessoal que é PMDB que tá aí o tempo todo? Não. Marcelo? E vão pra onde? Mas vai pra onde o cabide acontecer. O MDB está dividido. Os Exatamente. governadores já MDB foi fizeram liberado. apoio. Faz uma coisa, vamos liberar os três aqui, É. esquece uma Apoio a- Eu vou censurar. Eu vou fazer corte. Simone O e MDB Ciro. foi liberado Ao- e ela teve a oportunidade até de ficar neutra para poder tentar. É. E sentou o pau no partido. Aí foi lá e, A sentou única, com o partido, a agora foi lá única, e a declarou esse única apoio. justificativa dele seria: não, nós vamos passar por cima de tudo em defesa da democracia, que é falso, é fajuto. A defesa da democracia hoje está com o Bolsonaro. Aí vem Mas o seria- último, seria bom. FHC, 91 anos, sempre Eu fundou tô me por sentindo Foro uma aula de São doutorado Paulo, da Sônia. Doutor Olha. de São Paulo. Aqui foi levantado no último Você já foi pro apartamento podcast. dele em Paris, Sônia? Mas eu vou falar dele agora. O último podcast dinheiro pra aqui aquilo, Sônia? foi Ele comprou um colocado, apartamento lá na foi Coreia. colocado o Nossa. risco, né, o problema do patrimônio de não sei se era Manato, né? Ontem ele falou Ah, se que for- na reunião. Mas se for Manato é médico, médico ganha Ah, dinheiro ele veio pro mesmo. Metropolitano. Pronto. Olha só, a gente conversa não. Quando interessa, o cara ganha dinheiro. Eu acho que ele tá falando com pessoas erradas, ô Luiz. Fernando Henrique Cardoso, professor da USP, aposentado aos 40 anos, tá? Mas vem pra Sempre, você. sempre foi Acho que nem na político. família dele vota Vem, mais. vem igual Tem você, um Sônia. apartamento no endereço, um dos endereços mais caros do mundo, na Champs-Élysées, em Paris. Da onde veio esse dinheiro? com trabalho, Entendeu? Sônia. Sempre Não, mas a foi França- comunista. a França tem um Sempre viés foi socialista, comunista. esquerdista, Tem novidade né? A aí? França é um Não negócio- tem novidade nenhum. Então é novamente o Brasil que quer algo sério e um Brasil que a troco sabe-se lá do que está brincando com a liberdade e aquecendo, chancelando corrupção e coisa muito complicada. E não sou eu que digo, eu tenho não. uma questão para levantar. Você não tem liberdade de gostaria- imprensa mais depois, não, tá? Eu Vamos queria castrar você, saber, você não fala mais assim, nada. sem Aí querer- o Bel também. O Sem Bel tá querer tudo se quanto é lado. aprofundar na questão dos institutos, se os votos que o Instituto não conseguiu prever que foram para Você o pagou pro Bolsonaro. Instituto para eles É. preverem? Não, eu quero saber o seguinte: da onde saiu essa diferença de 10% de votos? Olha só. É só para induzir eleitor. Agora, é só para o eleitor. questionamento moderado. É a cadeira do professor Onde André. é que estavam esses 10% de É votos? isso aí. Eu queria que o Instituto ele falasse, não, porque muita gente
Peraí, gente. Ô, Rio, você sabe qual é o problema? Muita gente mudou na última hora. Tudo Não, bem, pode olha só, acontecer. mas 10%... Não, na verdade, nunca representou a verdade. Não, mas 10% E o problema não é todo. qualquer coisa, E vamos cara. parar com essa bobeira de fazer CPI. Aí fez uma CPI, vai apurar, não vai dar nada. Eles são parlamentares, eles que tipifiquem como crime, efetivamente. eles têm Faz oportunidade. específico. Rossoni. Agora, eu acho que o grande problema da eleição foi o seguinte: a frustração do eleitor do Bolsonaro. Porque as pessoas desconfiaram do numerário. Sabe o que me estranha? Fala assim, não, o voto que foi para Bolsonaro migrou do Ciro e Mentira. da... Mas eles não tinham esse Mentira. E o percentual. Nordeste não tinha essa representação, Eles não tinham esse não. percentual. O como Nordeste que não saiu tinha essa deles? representação. Agora você elege a maioria de senador, de deputado federal, de governador, e o voto não vai para o presidente, e todo mundo comenta isso. Não. Eu quero saber da onde... A dúvida. Não é O por aí. grande mal do processo eleitoral é que a dúvida ainda aconteceu na cabeça das pessoas em relação ao resultado. Mas vamos voltar ao Nordeste. Porque não saiu de lugar nenhum. Se Não. você pegar a pesquisa no dia antes, eu falei assim, ué, da Mas onde sai que sim, vieram esses 10%? gente, isso é fácil. Ó, Mas o que deu São Paulo não A- representa o assim- Sudeste. Faz bem São assim, Paulo. assim como eu falei sobre o Majesk, eu sugiro que as pesquisas a gente deixa para a Vamos polícia, deixar. tá? Deixa. Não, mas Porque ele, olha em só, relação- mas em só que a relação- polícia só tem que ter o tipo penal específico É, para pra isso. Mas nós- o quê? nós Ele não- faz lá a lei, É, diz o não seguinte, fazendo olha só, você enganar os outros com pesquisa, com não sei o quê, que ninguém acredita, Isso. o Datafolha mudou o nome, não sei o quê, e aí, tá como crime agora. Eu queria A trazer- única sugestão que eu dou é o seguinte: desconsidere os institutos, porque até prova em contrário só serviram para tentar induzir Eu o vou eleitor. trazer, eu vou trazer E as uma pessoas votam ainda por causa de pesquisa, ainda falando assim, eu vou votar lá Isso. porque ele tá na frente, eu não vou perder meu voto. Mas não vamos perder tempo eu com vou isso, não. trazer um Sabe, Leandro, sobre os doutor, apoios, sobre os apoios. Eu Olha estou pra mim. só observando o Ah, você complô. olha todo mundo com esse tom Eu quero, crítico, eu não sei quero o quê. avisar vocês que Caramba, estão nos assistindo. Você hoje estava Semana que vem, eu vou trazer outros 3 Eu quero ir embora. professores Tô cansado. diferentes desses 3 aqui, porque eu estou sendo massacrado cansado, aqui. pelo amor de Deus, você fala Marcelo, disso. Ricardo, Deixa, tá com você. Deixa eu te falar uma coisa. 9 horas de programa hoje vamos ter. Que eu quero falar com você. Eu Quero falar ainda, ontem, muita coisa aí um importante. repórter fazendo análise dos apoios que já foram declarados, aí ele falou o seguinte, Ricardo, faz uma coisa, conversa olhando só pra mim. ah, Que Sônia tá falando pra caramba. Marcelo tá com esse Vou ver se a esse gente fundo consegue esquerdista trocar o- radical comunista dele, ele tá cerceando. Tá. Então conversa nós Vamos dois ver aqui. se a gente A caneta, a caneta. Olha a caneta. A caneta vermelha. Olha lá, cadê Aí, a... largaram aqui, ó. Mas agora adoro um whiskyzinho, um bom charuto, adoro a Europa, Estados pode Unidos, passar umas férias, vai pra... mora numa cobertura maravilhosa ele, mas Deixa vamos ele que falar, vamos. deixa Continua. ele Nascido, criado Cara, em comunidade dentro de Niterói. É Para isso de aí. besteira. Alexandre, Fala, você Ricardo, acredita fala. que o repórter ontem falou assim, porque os apoios de Bolsonaro, dos governadores do Rio, de São Paulo e de Minas, não significa que eles vão transferir os votos que eles tiveram diretamente para Bolsonaro. Ao contrário de Simone, que vai transferir todos, que ela vai conseguir transferir. Eu falei assim, como é que ele chegou a essa conclusão Se de que os votos da desmoralizou. Simone são da Simone, ela vai conseguir transferir, e o voto que os governadores tiveram não eram deles, eles não E vão é conseguir isso que transferir. desmoralizou, Caralho, essa se imprensazinha desmoralizou. medíocre falando isso, né? Eu não acho nem Isso que eu medíocre, falo. eu acho que é o complô de Medíocre imprensa. isso. Eles falam consórcio de imprensa. É. Eu acho que é o complô de imprensa. Consórcio de imprensa, consórcio para análise de política, de Covid, Aí, de eu falei assim, dor de barriga, de dor de como cabeça. que ele fala E saiu aqui agora, hein, governador do estado. Em dessa? 73, 70, vocês receberam agora? 72 ou 73, que eu tô sem óculos. Manifestaram apoio em relação à Casa Grande aqui. 73. Prefeito. 73 o quê? Sônia, de novo, é o governador te ligando, hein? A máquina. Vai, Ricardo, continua. Sônia tá... Então, você vê como é que as coisas estão sendo manipuladas a ponto de tentar influenciar o eleitor que está ali. Ah, mas isso acontece direto, né, Ricardo? Agora, só que isso está ficando vergonhoso. A maior emissora de televisão do país, as pessoas têm nojo de assistir. Meu amigo, bota Chamam no- de lixo, chamam de... Vou A gente não passar pode pro falar, slide. Não, Vou eu quero passar pro não, eu slide quero falar com o 3. Ricardo. Continua, deixa eu Só, falar. olha só. Vai, continua, Já foram, Ricardo. não, tô falando sério, já foram 40 minutos, só falta Não, 20. pois é. Ah, então tá. Vocês estão vamos pro enrolando com Não, o tema, vamos enrolar. nós não estamos no foco. Tem Eu quero 20 falar de governador. minutos. Tem 20 minutos que eu estou dizendo. Vamos falar de Espírito Santo. A Sônia rodou 8 estados do Brasil. Você está Sônia é preocupado com o estudiosa. Instituto de Sônia é Pesquisa. Sônia Ricardo está preocupado em estudiosa. processar Sérgio Magé. Ai, E eu estou meu Deus. tentando falar da disputa de Vamos governador. voltar, vamos voltar. Pula esse, por favor, porque eles já me Não, acabaram com tudo aqui. Eu já não Você quer trago. saber de Manaus Eu ou não- Casa Grande? Ó, vamos lá. Deixa eu começar. Renato Casagrande. Deixa eu Calma, Sônia. Renato Casagrande. perder a eleição. 976 mil votos. Vai perder a eleição, se pode ter Manato, 800 mil votos.
Guerino, 146 mil. Declarou voto a quem, Guerino? Ontem é Manato. Manato. Hoje é o Difas e amanhã... Aldifas, 135 mil votos. Não declarou ainda. Não, ainda você... Não declarou. Ah, mas eu não posso falar o que está Não, acontecendo, você pode dar a sua opinião. Ah, você estava comigo Ele ontem. oficialmente. Você então pode falar o que você quiser. Ninguém pode Aridel. Tá falar. comendo tempo. Tá Aridel, mas o quê? Tá Tava comendo onde? Tô falando sério. Ué, eu tô falando sério com você, Aldifas Aridel. declarou ontem? Não, Então ainda fala. não. Eu Então falei fala. hoje, eu não falei ontem. Não, hoje ele declarou? Calma, acabou o dia? Agora o senhor do Então, tempo. eu posso ler Continua. o número, falando sério? Perfeitamente. Porque você vai dar uma informação errada Não tô aqui. dando informação. Tá, eu tô... Vai. Vamos de novo. Então, você tá dando informação. Não, eu tô Você tá falando. dizendo que o Aldifas declarou e não Não, declarou. não falamos Vai não, acabar não, o tempo, Calma, gente. Sônia, olha só, não tem problema de tempo, Sônia, calma. Vai. Vocês estão muito nervosos. Vamos Infelizmente. fazer uma corrida Olha de só, cachorro. não, olha só. Cachorro. Vocês têm que entender que não tem uma hora para cada um, não Fala, tem querido. jeito. Então, Vambora. Ou vocês É diminuem. isso que faz um bom programa. Ou vocês diminuem o comentário para 3 minutos, ou daqui a 15 minutos eu vou encerrar. Não. E é a ditadura. Aqui, ó, a caneta. Democrático ele, né? Caneta vermelha. É uma democracia que quem manda sou eu. Vai, A democracia que quem manda sou eu. Fala, Marcelo, Eu vou tá tentar certo, de tá novo. Vai. Guerino já declarou, eu realmente não vi o vídeo, ele já declarou ao Manato, correto? Guerino. Eu não falo nada, eu não vi o vídeo, então posso Você falar. viu? O Guerino declarou apoio a Manato já? Tive numa reunião ontem que isso foi dito. Já declarou, Já só. declarou. Aldifas já declarou? Ainda não. Ouvi dizer que era hoje. Aldifas tem uma Deve parte declarar, do eleitorado isso. dele que vota no PT. Porque é rede, certo? É isso? É rede. Aridelmo, Os assessores são muito E- petistas. Aridel, sim, eu vi. Cláudio Paiva declarou, mas não desrespeitando ninguém. São 1.000 votos, 4.000 votos. Interferência no processo, Guerino em Linhares, porque tem uma região que pode bagunçar o cenário. Com certeza. Guerino Professora fortíssimo. Sônia da Comune tentando voltar à nossa ordem natural de paz e amor. Olha, eu procurei fazer dever de casa para trazer dados aqui. Então, eu não sei se dá para pegar aqui, tá? Não dá. Esse aqui é o mapa. Só lê pra Onde gente que não O é. dá. norte do estado é todo. Isso aqui é essa aqui é eleição PT, é em vermelho, e Bolsonaro. Bolsonaro ganhou praticamente no estado inteiro, à exceção de Fundão, o extremo norte aqui, Qual a e característica do extremo Fundão, né? norte e extremo sul, tá? O resto tudo Bolsonaro. Bolsonaro teve 12% a mais de votos do que Lula. O André tinha falado uma pesquisa aqui, 40-40. 12% está muito acima de Resultado. qualquer... Mas eu Então, preciso ir para Bolso- governador. Nós voltamos Bolsonaro e Sim. Lula. Então, aqui nessa eleição, vamos voltar cá, no último podcast, nós dissemos que com essa supremacia, né, numérica de Bolsonaro aqui no estado, Certo. a única possibilidade de Magno Malta não ganhar era se ele não casasse o voto com Manato. Dançariam os dois, tá? Os votos foram casadinhos. 821 mil para um, 800 mil para outro. O que aconteceu? Casaram e Magno Malta foi eleito. Dessa vez aqui, nós temos um mapa. Aqui nós temos um mapa onde ganharam os candidatos a governador. Guerino ganhou no seu município natal, Linhares. Então, Guerino ganhou em Linhares. Manato ganhou no seu município natal, que é Alegre, e no entorno, tá? Esses azuizinhos aqui. E Casagrande ganhou No praticamente estado todo. no estado inteiro, inclusive os municípios bolsonaristas. Então, aqui tem outra análise, tá? Mas a força de que isso aconteceu? Não interessa, é Não, claro que importante... interessa. Não, Força de uma grande deixa- administração. deixa bom. terminar a De análise. um grande apoio, né? Aqui nós dissemos no último podcast que se casasse o voto ganhava. A estatística estava, Rose, lá na frente. Né? Nunca acreditei. Sônia. Não, mas estava a estatística lá na frente e teve um bom desempenho o Eric Musso, que para futuro tem Mais de futuro. 300 mil Por que votos. que não foi mais além? Porque ele não tem a identidade ainda com Bolsonaro. Sônia, Bolsonarista... governador, nós estamos acabando Sim. o tempo. Tá, então, para governador é o seguinte: no Espírito Santo, teve 300 mil votos a Bolsonaro que votaram em Casagrande. Se
Mas Bolsonaro- você tá Sim. fazendo uma conta simples. Você pegou um Não. e diminuiu do outro. Não, senhor. Como é que você Eu sabe fiz- que votaram em Casa Eu Grande? fiz um mapa, tá aqui a Ah. tabela, tá aqui a tabela. Não, eu sei. Município a município, numericamente, município a município, você vê uma adesão. Onde você tem o município em vermelho, você tem uma área em que Casa Grande teve uma vitória maior. Então você percebe uma adesão maior PT Casa Grande e PT, o voto de Lula com Rose. Você tem uma diferença no voto entre bolsonarista e Casa Grande, de Casa Grande para Manato, de 176 mil votos. Certo. Tá? Então deu para ver o seguinte: quem votou em Casa Grande não votou em Rose de Freitas. Quem votou no PT foi fiel. Numericamente dá para ver esse match. Tá? Então, assim, quem votou no PT votou em Rose de Freitas. Quem votou na esquerda votou em Rose de Freitas. E aí você tem 277 só em alguns municípios escolhidos, pegando o estado todo, são 300 mil. A diferença entre Casa Grande e Manato é de 176 mil. Se os eleitores de Bolsonaro concentrarem em Manato, se vier uma orientação nacional para isso, Já tem vídeo, Manato inclusive, ganha pronto pra sair. de coisa. Em Mas, relação- mas se os de Ciro e de Simone votarem em... Mas eu acho que a questão O não de Ciro, perpassa por aí, não. Eu não, acho que a tá análise, aqui, eu te análise dou não os pode ser feita números, dessa te dou- forma. Não, mas a Sônia está trazendo uma Não, ela análise tá fazendo uma matemática. pura Te dou os matemática. números. Eu acho que, na verdade, o que tem que acontecer, até por esse processo de junção que está se falando, e é um mote daqui, é você pensar efetivamente o seguinte: as pessoas que foram candidatas a governador do Espírito Santo, o Guerino, por exemplo, qual é a representatividade de voto que ele tem para fazer uma transmissão de votos para o Manato, se assim for a junção? E os outros mais? Eu acho que, em primeiro lugar, você tem que esgotar a situação estadual para que você estabeleça esse parâmetro e essa capacidade de transmissão de voto para você ver depois uma situação nacional, porque a questão fica sendo toda matemática. Antes de voltar para lá para a Sônia, nosso convidado, que quase não está tendo espaço, que ele está muito elegante aqui, aguardando a gente ceder espaço, e nós não vamos ceder espaço Ricardo, você tem que nunca. começar a falar, não espera ninguém Ninguém falar, vai te não. dar voz aqui, Ou Ricardo. você arranca essas folhas da mão do Ricardo, Tony, ou o pau vai comer pro seu lado. Ricardo, olha só. Dá para dizer quem ali é mais importante para apoio no segundo turno, para questão de governo do Estado? É Guerino, porque interfere numa região. Aldifas é muito importante no município. Se o Aldifas, porque a rede tem essa tendência, vai para Renato. Não estou dizendo o Aldifas, a rede. E se Guerino, tudo indica, e eu já vi algumas coisas dele, que ele realmente será Manato. Quem ali tem mais peso? O que é um apoio mais importante politicamente ali, eleitoralmente? Marcelo, eu acho que tem vários desafios aí, tanto de Casa Grande como de Manato. Agora, eu acho que o Guerino, ele tem uma força maior. Eu acho que ele tem uma força... Não Depois só nós vamos ver pelo- se os números da Sônia batem com isso. não só pelos votos dele ali, que ele ficou na frente de Aldifas, mas pelo grupo que ele participa, que ele participou, pode dar uma ajuda a quem ele for apoiar, porque nesse grupo de Manato, o voto de Manato parece que surpreendeu até ele mesmo. Quando ele dá a entrevista, parece que ele fica assim, pô, recebi isso tudo, então eu sou alguma coisa, e ele parte, inclusive ele fala algumas coisas assim, como, ó, não me ajudaram, eu fiquei sozinho. Chorou um pouquinho, né? Chorou um pouquinho, Deu uma choradinha de desabafou. dinheiro. Mas eu aqui. acho que é porque o casamento veio no final. Pois é, isso aí. Teve Então problema ele não, de dinheiro ele mesmo. não, talvez nem ele Não acreditasse sei que se isso tem fosse... dinheiro, problema de dinheiro. Só não. ele O recebeu. problema não foi dinheiro, não. Teve sim. Teve sim. Recebeu Problema de dinheiro, não. recebeu 100 mil Você reais. sabe O disso. problema é que o eleitor ali... Ricardo tem tanta razão no que está falando e deve Ficou ser lá no- analisado. ficou lá Então vamos no- deixar O que Ricardo acontece concluir, é o seguinte, Rosé. o voto deixa- das pessoas que foram do Manato, as pessoas não manifestavam voto. Não O eleitor manifestaram. do Manato ele não vai falar, ele é Então, diferente de um igual você, esse com tampa de careta vermelha que vai pra rua, grita, quebra os outros, não sei o quê. Essas pessoas não manifestaram voto. Eu não vi com voto- diferença, o não. voto Devolve minha do caneta. Manato- Você fez igual o Lula agora com a caneta acho, do Manato, Bob. eu acho que o Manato, nem ele acreditava, talvez, que ele pudesse chegar onde chegou. Talvez Certo. ele pudesse até que... Você houvesse entende que isso, na verdade, é uma manifestação natural da sociedade natural com com esse processo? vínculo ao presidente, por Mas- causa do partido. Mas é- Porque eu conheço, não uma, mas várias pessoas que falam assim, eu votei 22 de cima e embaixo. É isso aí. Isso. Entendeu? Então, Mas Manato... tem muita gente que votou. A Sônia mesmo trouxe Não, números aí. sim, Votou mas- 22 de 40. Mas 300, Mas era diferente, 300 era mil, regionalizado, mas a coisa era 300 mil. diferente. Mas deixa eu dizer. Ela está fazendo Peraí, ela tá Ricardo, fazendo uma deixa o Ricardo estratificação. concluir. Então, 300 mil. O que acontece ali?
Manato tem um grande desafio, que é trazer os votos de Bolsonaro completos para ele. Mas Bolsonaro não, vem aqui no estado. Ele tem que trazer. É. Não, ele tem, porque hoje não foram dele esses votos. Porque esses votos não foram dele. O cara votou nele, votou em Bolsonaro e votou em Casagrande. Mas você consegue desassociar? Entendeu? Você consegue. consegue desassociar? Eu digo no sentido da política nacional. Como assim? Me explica. Eu tô falando, Não, você o falou cara uma coisa não, muito sério, interessante. como é assim sério. desassociar? Olha só, Eu eu acho acho que as que pessoas votou em votaram Bolsonaro, todo mas não mundo em votou em 22. Manato. Deixa eu As voltar pessoas aqui. votaram em 22 a cabeça Que foi em cima, porque 300 pensa mil. o seguinte, eu voto no Bolsonaro, eu voto no Manato. Quem vota no Lula, vota no Casagrande. Eu acho que as pessoas não conseguiram tirar isso. E quando esse voto passa aqui pelo Estado, é o seguinte, olha só, as pessoas querem uma mudança geral ou um continuismo. Você tem dois extremos. Ou você vai fazer uma mudança radical, inclusive a nível de governo do Estado, e ele se mostrou, inclusive como aconteceu a nacional do PSB, o PSDB em São Paulo, e vai acontecer, aconteceu no Estado também, e as pessoas querem a mudança. O projeto nacional do Bolsonaro ele aconteceu. E pelo contrário, não houve perda nacional, não. Mas vamos A voltar pro votação por que do Bolsonaro Por que é que você, por que é que o apoio do Deixa eu dar- Guerino, ó, por que é que o apoio do Guerino é importante? Que você vê que a propaganda, que o partido dele não apareceu. O partido dele não apareceu. É em isso aí. campanha. Não foi vermelho. Não foi vermelho, foi rosa, meio branco, um negócio assim. Eu nem Mas- Ele sumiu todo vermelho, Fora essa todo caneta. da campanha, porque ele sabe dessa divisão. Tanto é que em nenhum momento sai ele com Lula. Mas Ninguém não sai ele com Lula. E agora eu acho que menos ainda. E eu acho também que ele vai mudar o discurso dele. mas se ele ficar menos ainda, ele perde votos petistas. Não. E olha Não que perde, não, perde Por não. que que- Perde não. Tanto é que ele não perdeu Vocês nada. viram hoje que aconteceu Mas não nos materiais, as denúncias? As não pessoas precisa. soltando material, adesivos, botando Não assim. provou que aquilo é verdadeiro Não, ainda. olha só, só não vídeo de provou, não, WhatsApp. veio material, não. É vídeo, mas Porque todo veículo de comunicação aquilo- estava escrito Bolsonaro e Casagrande. Então, por que não é alguém de Bolsonaro Por querendo que- os votos de Ah, Casagrande? que inversão de toda para tudo, Mas só por tem quê? para um lado, você só Mas consegue peraí. meter para um Não, lado. vocês só pro outro Qual é lado. a lógica da coisa, então? Me conta. Por que Casagrande roubou voto de Bolsonaro? Por que é que o E Bolsonaro peso, roubou voto de Casagrande? por que é que o peso do Querido, Guerino... isso, 8 pesos e 40 medidas. Por quê? É isso, 8 pesos e 40 medidas para ele. Os Por que votos é que de- o- A Antônia vai. Não, a Antônia vai- Mas quem foi que pediu Vou uma matar coisa? vocês No agora. processo natural, nacional, quem foi que mais ganhou voto? Teve voto, Rossoni. Estratificando numericamente. Rostone, Questão de Agora, eu acho que o Manato não teve eu não voto quero dessa correr no Lula. caso. Mas, não cara, teve não teve voto Manato, no nenhum, Com Lula? nenhum não teve. eleitor de Manato votou em Lula. É isso que eu tô te falando. E Guerino é o Nenhum. seguinte, Guerino é o Mas, seguinte, olha, eu vou falar uma coisa Guerino- aqui que vocês vão ficar com raiva de mim. Mas Manato tem eleitor ou o eleitor dele é o do Bolsonaro? Não, é Ótimo. Vamos ser não, aí honestos. você- não, aí Mas você se viajou. Bolsonaro lançasse outro Aí candidato, você era a mesma viajou. coisa. Querem Olha só, dizer. você pode não Não. gostar ou gostar. Peraí, tem não jeito. tem não gostar, Mas a não. Só me política- desculpe, não, não. é isso não. Sem Rapaz, brincadeira, eu o não cara tô é aqui. deputado. Não, mas olha só. O cara não, foi não deputado aqui. Quatro foi e não elegeu a esposa. Olha, a esposa se é é a pra esposa do gente cara, ser é o cara. honesto. Sônia, peraí. vocês não estão Não, querendo não, análise, peraí, não Sônia. estão querendo análise. Não, não é análise. Você está dando Aqui, opinião. ó, Deixa eu ó. dar a minha. Não, Tá, você está fala. dando opinião. Vocês não estão dando Você análise. dizer que ele não tem cabedal Bom, eleitoral? Posso falar agora? Claro, Tem gente que não consegue falar. Tá, Olha vamos só. lá. Se é uma questão de número, eu quero saber se vocês já fizeram uma entrevista 1 a 1 para me dizer que quem votou Bolsonaro em Casagrande votou enganado em Casagrande. Eu não vi isso. Não, isso Votou é que uma- quis. é uma- Eu posso concluir vocês? Vocês estão tão nervosos para defender Bolsonaro Que vocês não estão aceitando a isso? crítica. Vocês não estão aceitando o contraditório. Pelo Não querem- contrário. Não querem nem ouvir. Só querem Fala. empurrar o Fala, raciocínio. eu tô te ouvindo perfeitamente. Manato não tem voto suficiente para ser governador. Manato fez uma campanha assim: eu sou Bolsonaro, eu sou Bolsonaro, eu sou Bolsonaro, eu sou Bolsonaro, Magno me ajuda, Magno me ajuda, Magno me ajuda. Isso. Essa é a verdade. Ah, você está denegando. Não estou dizendo que Manato não será um grande governador. Não estou dizendo que hoje o momento não está favorável, a Manato está favorável. A onda está para eleger Manato e Renato não se reeleger. Essa é a onda. Essa é a onda. Mas Manato se eleger, Põe é aí. porque ele é Bolsonaro, não é porque ele é tem problema, Manato. não tem Você problema. acabou de dizer aí que Magno virou senador porque ele casou com Manato. Então, Eu? A Sônia. Eu falei.
Estratégia então, de o voto. Magno não tem os votos para se eleger quem tem é Bolsonaro. Posso fazer... Então, o cabo eleitoral dessa eleição se chama Bolsonaro. Eu estou acompanhando vocês falarem aqui nacionalmente. A Sônia fez um tour pelo país todo aí. Bolsonaro elegeu mais deputados federais, se eu estiver errado, me corrija, Sônia, mais senador, vai eleger governador, está elegendo todo mundo. Bolsonaro é o cabo eleitoral. O que nós temos que entender é assim, como é que um cara desse pode não virar presidente se elege todo mundo? Ele vai Ok. ser. As Vai pessoas ser. tiveram dúvida. Ele vai Agora, ser. Não, Casagrande ele vai tem voto. Claro. Ah, ele escondeu o Lula, escondeu a esquerda. Escondeu mesmo. Ele- Ah, ele tirou o vermelho do material? Fizeram Tirou mesmo. o vermelho do material, sim. É estratégia de marketing. Ele só Estratégia. teve Do mesmo jeito que 176. Bolsonaro, que do mesmo jeito que Manato, só falava de cada 10 palavras, 6 eram Bolsonaro, 2 eram Magno Malta e as outras 2 eu estou com eles. Isso não interessa. É isso. É Aqui, claro que ó. interessa, Ó, Sônia. É a minha ó. opinião. Isso Não, interessa, eu sei, sim. sua- Claro que interessa. É porque está sua tendo. opinião Eu interessa. estou contradizendo, contrapondo, dando uma outra linha de raciocínio, que se o Manato achar no segundo turno que ele tem voto para ganhar a eleição, ele vai perder. A Porque o voto pergunta, é do Bolsonaro. Ele tem que entender que o voto não é dele. a pergunta anterior que ele falou e eu não consegui falar era por que estava se colocando que o apoio do Guerino tinha mais peso em relação à mudança de voto. Porque Guerino tem voto na Eu região posso, dele. mas eu posso Guerino tem responder? voto na região É mais dele. do que isso. É mais do que isso. Porque em Linhares, não apenas o Guerino ganhou com folga, mas Bolsonaro ganhou. Então, aqui você tem, obviamente, uma possibilidade muito maior, pela lógica, de migração do voto do Guerino para Manato, que vai vir, lógico, você sabia que a isso quanto? discussão... São cento e poucos, 120 mil, digamos assim. A diferença entre Casagrande e Manato são 176 mil. É muito Essa pouco. diferença aí da estratégia nacional são 300 mil. que Então, estão em jogo. Casagrande está péssimo de padrinho político e Manato está muito bem apoiado. Não, É isso? Não, a leitura é essa, então. Mas a leitura Manato é- tem olha o só. melhor padrinho Deixa eu político. dizer uma Lula, coisa, é uma coisa que Lula. a gente tem no Eu Manato, acho que Lula. olha só. Lula. E Casagrande Olha fala só. que é Lula Lula. Aí, Antes- Não, antes- peraí, não, só um pouquinho, não. antes de emitir Agora nós ponto estamos de vista, interrompendo a Sônia. Não, a gente tem que ter Vamos ter racionalidade o tempo Eu vou te todo. dar o tempo. Olha só, o programa sempre se Está garantido o caracterizou, teu tempo. dizer o programa por que- sempre como se é que eu caracterizou vejo a pela aliança. racionalidade. Certo. Nós temos que ser isso e essa é a característica de um programa. Certo. Nós sempre fomos racionais. Ela pode gostar disso, Isso. disso, você e outro. Mas que isso aí Mas entra é verdade. na Nós estamos falando de expoentes máximos dos cargos majoritários que está se almejando. Aham. É o presidente da República e é o governador. E os Dizer dois que têm não voto. tem como desassociar o Manato do Bolsonaro? Claro que não. Isso seria mentira da gente se não falasse. Posso- E posso dizer voltar também que Mas o governador do analisar- estado não tá, o Casagrande não está ligado ao Lula? Eu não me fiz Claro que entender. não. Eu O não que me fiz acontece entender. é por questões de publicidade e outros mais, isso aconteceu. Não, você está certo. Não, eu não me fiz. Eu vou dar a palavra à Sônia, mas Fala. eu não fiz entender. Aí a Sônia. Nós estamos olhando assim. As Bolsonaro alianças, dá o os resultados. voto e Casagrande surfou na onda até de Bolsonaro porque não mostrou que era vermelho. Isso. Mas vamos sair dessa bolha que vocês estão, se me perderem. Não estou em bolha Se nenhuma. me não. perder, Não vive em bolha. permitem a cutucada. Quem vive na bolha é essa Por caneta que, que eu vermelha não sua. posso dizer, numericamente, olhando, É pesquisa, não que- confio. É por estratificado. que, que eu não posso dizer Isso não é pesquisa, o não. resultado É dado da do eleição? Eu não resultado. estou falando pesquisa. Tem Isso um é dado número do ali. resultado. O É número número de deu votação. Número que de votação. o número deu que Casagrande quase ganhou no primeiro turno. Isso é número. A estatística tinha dado Isso é 70% antes, era Por primeiro que, turno. por que Casagrande não pode Brasil. montar um discurso ou uma estratégia Pode. e ele acabar diminuindo os votos do Bolsonaro? Pode, pode. Quantos Agora, votos Bolsonaro teve? pode. Não é Você não acha pode. que Dá não? tempo? Não, eu não estou dizendo. De- Dá, tempo dá. Eu Isso acho que faz não, um fim de Marcelo. semana. Eu acho que não. Bem feito, um Eu fim de acho que a semana questão muito já foi voto. colocada, a população nacional ela já sabe efetivamente, a capixaba também, Mas e se as o PQQ pessoas. e o projeto Eu de cada guardei seu um. tempo, eu prometo, Sônia. Eu acho que o que vai acontecer dessas pessoas Ó, que aí estão... Não estou aqui para ensinar Eu acho ninguém que nem as nada, não, pessoas- Sônia. o que vai transpor voto, Não que vai tem levar muito voto, eleitor. são os cabeças. É Não- o Guerino, é então, o olha só. Antipas, Não tem muito eleitor o achando. Aridelmo. Não tem muito eleitor achando que o Lula vai virar presidente? Ou você acha que ninguém acha? Claro, Acha. claro. Não, não. Então, peraí. Então, se você olhar nesse sentido,
você pode analisar assim, então é melhor votar em Casa Grande, que tem dobradinha com o Lula e vai trazer recurso para cá, Você do vai no que tal do voto que isolar, dá certo? do que votar no Manato Você e vem no isolar voto o que dá Lula. certo? Não, O eleitor faz isso. Faz, Mas, infelizmente assim, faz. Infelizmente As faz. circunstâncias faz. desse... É só se alguém circunstâncias tirar diferentes, esse Marcelo. discurso. Mas eu acho que não Você consegue garante- mais. Você garante- Eu acho que não consegue mais girar. As circunstâncias são diferentes, Marcelo. Tanto é que essa omissão, vamos chamar de omissão entre aspas, de Casagrande em relação a Lula, deu a ele mais votos. Sim, Deu a ele os concordo. votos que poderiam ter ido para Manato. Mas O agora, Rios, o Rios, mas e a agora contrário Lula do centro? podendo ganhar Então, a o que ele eleição, fez? Circunstância, porque política é circunstância. Você é Exatamente. marqueteiro, é melhor do que eu. Sabe melhor. Circunstancialmente, Já me hoje ele aposentei. sabe que os votos que Lula tinha aqui no Estado, ele tem pesquisa na mão, não seriam suficientes para ele ganhar no primeiro turno. E se ganhasse, ia ganhar apertado. O que ele fez? Vão omitir Lula, que muita gente que vota em Bolsonaro, sabendo que eu fiz um bom governo, sabendo que eu tenho boas alianças, sabendo que eu tenho boa relação, vão acabar votando em mim. O raciocínio dele foi esse e deu certo. O Rios, Só que Sim, não deu tão certo a ponto de Sim. ele ganhar no primeiro turno. Sou a eu. linha de raciocínio dele era uma inversão somente em relação a Bolsonaro. Só em relação ao Bolsonaro. Agora, se fizeram o contrário, se associarem, aí que vem o contrário, se associar a imagem do Casagrande ao Lula fortemente, Aí como ele- falou, ele aí não pode tira afundar de voto. vez. Aí Pode ele pode afundar de Não, vez. mas é lógico, mas é isso que tem que ser Mas não colocado. pode entender. Pode ser para ambos os lados, Ele claro. sabe, pode, Mas não pode. pode pensar só de uma coisa. Então, se Manato achar que já ganhou porque tá com o Mas eu acho Bolsonaro, que ele pode ninguém- perder. eu acho que isso Ele ninguém pode pensa. perder também. Eu só tô tentando. Eu estou fazer aguardando eu o acho que tempo, ele hein? pensa isso. Ele tem que buscar. Eu estou Olha só, aguardando, Não é hein? bobo, mas Olha vai só. pra rua pedir Eu voto. Olha estou só. aguardando o Fazendo uma tempo. correção. O que foi? Vamos fazer uma correção. Aí ela pra- vai cortar. Só uma correção. Ninguém vai cortar, Ele- não. Faz Só. Ninguém tempo. corta nada. O O que ele Manato vai pra precisa rua são atrás de 76 voto, gente. mil, né? Ele vai precisar Não, de mas- 80 e poucos mil para poder chegar junto. 80 e poucos, porque você Não, vai mas dividir aí. mas na verdade, Dali é uma disputa. ó, depende de onde vem o voto. Se vem que vai retirar de onde está, conta dobrado. Ao invés de 70, fica 80. Né? Mas pode não vir. Em relação aos apoios, por que eu disse que Guerino, essa transmissão é mais direta e o número é mais robusto, né? Muito maior do que o número de Aldifas? Porque há esse casamento. Que quando você compara a Serra, que é a base de Aldifas, tá? Lá é para se analisar também, porque Bolsonaro ganhou na Serra. E aí você tem Sérgio Vidigal, que é do PDT e, obviamente, sempre trabalhou com Lula, com PT. Chegou uma Tá? notícia aqui agora que foi publicada, que vai, só para não vai mudar o comentário. Confio no site aqui, vou dar a fonte, o Tempo Você Novo. não está me garantindo. Calma, Sônia. É uma informação que saiu agora. Calma, Tá. Sônia. Estou garantindo o tempo, sim. Nós estamos marcando o tempo. Você já teve mais tempo do que os outros. A Isso. gente mede o tempo. Eu estou medindo. O Tempo Novo trouxe a informação agora. Aldifas se desfilia da rede para poder apoiar Manato no segundo turno. Isso que eu ia falar agora. Aí o comunista do Aldifas, que sempre foi PDT, rede, do lado da esquerda, de repente ele vai ficar lindo Já- de verde e amarelo com vocês. Vou falar. Com vocês o que? Aldifas se desfilia da rede Você- para apoiar Manato. Você, Agora, né? elogie o aluno da Sônia. não, Sônia, você vai conversar de todo nós mundo. temos, ó, Não. nós vamos encerrar e a Sônia que vai ter o final de todo mundo vai para Olha, a Sônia que eu roubei o tempo não, dela. calma. Eu Sônia. fiz, Isso é eu verdade, eu Marcelo? comecei a apresentar. Eu tô dando a fonte portal Tempo Novo, acabou de publicar, eu recebi aqui. Poderia vir como ilustração do que eu vou falar. Fala, Sônia. Porque ia vir Fala em do seu cima coração. da minha análise. Mas é porque a fala Tá? tá longa, Sônia, tá É. difícil eu saber Fala, aonde Sônia. encaixar o Vocês tópico. interrompem, aí fica Ih, Mas difícil. meia hora, Então, a Sônia. Serra é o seguinte: Serra ganhou Bolsonaro. Lá você tem as duas grandes lideranças. Vidigal, que sempre trabalhou com Lula, com PT, sempre trabalhou com PT, sempre foi, né? E Aldifas, uma rede que é dominada por Marina Silva e vários dos seus assessores diretos são anti-Bolsonaro. Vocês gostam de Marina, Ele né? trabalha com PT. Trabalha com PT, entendeu? Aí qual é o dilema de Aldifas? Ai, Aldifas realmente pediu voto para Bolsonaro. O dilema de Aldifas é que ele tem uma forte base na Igreja Batista e a grande maior parte dos batistas são eleitores de Bolsonaro. Então é o seguinte, foi por isso que lá atrás o Manato tinha sinalizado, falou assim, de Aldifas eu quero CPF, ou seja, só ele, o grupo político dele, não. Então, esses assessores mais diretos, rede, etc., então vai votar em Casa Grande, vai votar em Casa Grande. E quando você faz a análise aqui dos 50 mil votos, que análise...
Sim, mas Deixa a Sônia falar. são 15 mil. Então, sigamos assim, o Aldifas fez 50 mil votos na Serra. 50 mil. Desses 50 mil, a estimativa, comparando os dados, seria 35 mil de votos em Bolsonaro e 15 mil de votos em Lula. Tá? Pela estimativa. Isso bate com a questão da rede. Mas, se ele apoia Lula, ele mais ou menos não tem muito para onde ir, porque ele foi do PSB junto com o Casagrande e saiu. Foi do PDT. Foi do sempre PDT, de esquerda. etc. Tá? E ele tentou se filiar em outros partidos. Tentou o Novo, tentou o PL há um tempo atrás. Tá? Então, quer dizer, vem ele. Não vai ser... É diferente do voto que vem do Guerino. Briga comigo não, hein, Sônia? 5 minutos para acabar. Então, tranquilo, assim, pessoalmente é uma coisa, né? Agora, politicamente é isso aí. O voto de Aldifas não foi voto, foi voto em Lula, e aqueles que votaram com ele vão migrar para Casa Grande. Então, os números não são estáticos, eles são dinâmicos. Então, o que eu queria falar aqui é isso. No caso do Espírito Santo, tá? Manato tem a faca e o queijo na mão. A faca e o queijo na mão. Do Manato, essa leitura? Não, grande junção política não. Não vem grupo. O mesmo grupão que está indo para o Lula, tem um não. Grupão indo para o Manato? Não, é o grupo Não, o mesmo grupão que não pode se manifestar por causa dos contratos do governo do Estado. Não. Estou dizendo os candidatos. De um lado é não, isso? então os candidatos. Absurdo. Não é você não, Sônia. É ele te atrapalhando. Desculpa, Sônia. Fala, Sônia, você não... Sônia, você ainda tem... O que eu quero dizer é você tem 3 minutos. Contribuir conosco, Não, você... Senhores candidatos. Vai pedir voto, não, Se hein? tiverem interesse em acessar minhas análises, eu repito aqui o que eu falei lá atrás. Lá atrás eu falei, se Manato e casarem, se elegem. Eles se casaram e se elegeram. Se fizerem um trabalho firme para a candidatura de Bolsonaro aqui, casando com Manato, pela lógica estatística, Manato se elege. Ou o Bolsonaro se afunda. Não vai se afundar. Não vai à vontade. Uma coisa... O cálculo uma coisa serve é os dois lados. 300 mil votos. Muita gente não Cálculo serve sabia... os dois lados. Muita gente não sabia minuto, que o candidato efetivamente do Bolsonaro era o Manato. Mas é o fechamento do É isso que ela programa? tá Deixa eu me falando. despedir, Não, então. fechar, não. Vamos- Deixa- Não. Sônia, ó, eu vou cortar o tempo e vou parar a fala. despedir. 1 minuto, Sônia. Então, eu gostaria de agradecer o convite, dizer que Por que você não vem? Eu vou te dar mais 30 segundos ali, 1 minuto. vou viajar, vou É. a São Paulo. Mas você assinou aqui a rescisão para poder ir? Você- São 2 semanas em São vou Paulo. pedir licença André ao fugiu. empregador. André fugiu no Ao segundo empregador. turno. Agora a Sônia está fugindo. Então, a outra Eu coisa vou é te o garantir seguinte, Sônia vai nós fazer todo mundo campanha preocupado contra o com Tarcísio em São nós Paulo. Olha, ele tá preocupado Ela com pensa Deus. isso. Ela vai Nós- contra. nós estamos num momento fundamental da Pode dizer eleição. o país que você vai? São Paulo, outro Não, país. São Paulo é o aeroporto. A gente quer saber o país. Ela não vai contar. Desculpa, Sônia, vou recomeçar teu tempo. 1 minuto. O Sônia perdeu 30 segundos. 1 minuto, Sônia. Eu vou jogar areia nessa farofa toda. Ricardo. Esse momento agora é um momento crucial. Sério mesmo. Sério, agora é sério. Então, quer queira, quer não, a candidatura Casagrande é alinhada com o projeto socialista. Não adianta Esse é querer outro, ser né? diferente. Então, nós temos a grande disputa é a disputa nacional. E eu, sinceramente, espero que o país caminhe para uma perspectiva que não só meus filhos, mas eu também usufruo, conforme disse Rossoni. Ela Né? presta atenção Um na sua país- fala, Obrigado. Rossoni. Eu presto atenção em todas as Pô, que honra falas. eu senti agora. Todas as falas. Não, você Um não. Você país não ouve nada, não. que não justifique aquecer com corrupção, com desmando, com criminalidade, com institucionalidade. Eu quero um país que realmente proteja a democracia. Essa democracia hoje está no projeto de Bolsonaro. E eu espero, sinceramente, é isso que o Magno Malta aqui tem que entender, que esse voto que ele teve pode até trazer dinheiro para aqui e acolá. O que se espera é que se discuta esse caráter vitalício
do STF, é aí que está o risco à democracia. O risco à democracia está no caráter vitalício do STF. 30 Então, segundos. votar em impeachment de ministro do STF, Você quer que determinar mandato para ministro de STF. Eu já tenho processo tá? demais, gente. Com o ministro, E não. acabar com o fundão eleitoral, porque esse é o fundão de reeleição, de perpetuação no poder. E parabenizar os votos que deram uma boa renovada no quadro federal. Né? Em relação a alianças... Não, tem que passar, acabou o tempo. Tá, Senão eles não falam. Tá Senão eles bom, não então, falam. muito Sônia. obrigada a todas Senão, e Sônia, até sério, o vai último desligar. programa antes da Vai eleição. desligar, o time tá pitando. Posso ir? Eu falo 30 no tempo segundos. Não, vou falar um minuto. Na verdade, o que acontece, Marcelo? Obrigado, Rossano. Parabenizar aqui a racionalidade sempre, por mais que não seja mais emotivo ou menos, mas a racionalidade sempre está presente. A gente tem que pensar uma coisa e não dá para desassociar. A junção de Manato com Bolsonaro ela é fática e a junção de Casagrande com o Lula é fato. Mas eu queria, independente do voto, eu queria que o que ganhasse efetivamente fizesse o melhor para o nosso Estado. Agora, a gente tem que pensar uma situação. A gente tem que acabar com a corrupção no nosso país. E se for verdade o que falaram no Estado, ela tem que ser extirpada do Espírito Santo também. A população volta, ela vota e volta por revolta. Sendo o contrário que o Ciro pregou uma coisa e fez outra, é isso que aconteceu. Que ele falou que participou de corrupção e agora ele se junta. Então a falácia é demonstrada. A Simone e o Ciro. E a população vota sim. E aí tá junto. Por quê? Porque as pessoas não aguentam mais corrupção. Por isso, é o discurso de quem vota no Manato, que vota no Bolsonaro, contra quem vota no Casagrande, que vota no Lula. Gostou, querido, no tempo? Tô falando com você, Marcelo Paranhos. Ricardo Rios, por favor, Ricardo. Eles deixaram para você como nosso Ricardo. convidado 18 segundos, 17 segundos, 16 segundos. Tá indo, melhor Ricardo, fica calmo, ele é Ricardo, assim. vai ao assunto, hein? Ele é igual o trovão. 15 segundos, Ele é igual o trovão, ele só tem barulho. 14 segundos. Tá andando o tempo. Marcelo, e colegas aqui do debate, é muito interessante a gente fazer essas análises, porque a gente começa a discutir coisas que às vezes não fazem parte das discussões políticas, né? Como esse resultado. Se Rossoni me arranjar um patrocínio, a gente passa para um podcast de 3 horas. Nós vamos fazer. Vai, Vamos fazer. Ricardo. Então, Marcelo, Aliás, você que está em casa assistindo a gente, patrocina. Não. Mas eu tô porque o programa é verdadeiro. 11 segundos. É racional, o seu patrocínio. 10 vai ser vendido. segundos. aqui eu quero corroborar aqui as palavras aqui do Rossoni, esperando realmente que eu acho até que Casagrande vai vencer esse pleito por vários motivos, não dá tempo a gente discutir. Eu acho que ele tem essa condição hoje, não só pelo posicionamento dele, mas porque ele não tem aquelas características de um cara que é opositor ao Bolsonaro, simplesmente por ser. As questões ideológicas do Casagrande, pelo que a gente conhece dele, não destoam muito das questões do Bolsonaro, apenas elas não são colocadas com a mesma ênfase, com a mesma tonalidade que precisa ser dada. Então, eu acho que se a campanha caminha por esse lado, ele tem um bom caminho para chegar à vitória. Então, eu quero corroborar aqui, esperando que o Capixaba faça uma análise fria da situação, que eu acho que tem que ser, para que a gente eleja aquele que tiver a melhor condição de governar o Estado. Independente das ideologias, porque o mais importante que uma ideologia é você ter o que o povo precisa, satisfazer os anseios da sociedade. Qual é o maior anseio da sociedade hoje? É o básico. Aquilo que a nossa Constituição traz, segurança, educação e saúde. Não tem por onde você ir mais. E o que a gente vê muitas vezes é fazendo mais do mesmo. Então tem que fazer algo que realmente satisfaça esses anseios. Então, independente de qualquer coisa, aquele que foi eleito, espero que ele olhe por esse lado, que é o que a população capixaba e do Brasil anseia, né? E espera. Dos eleitos, né? Ricardo, quero agradecer a sua participação. Estou te convocando para a semana que vem, já que a professora Sônia está me abandonando. Rossoni, apesar dos seus fãs estarem diminuindo e eu estar apoiando aquele coro, eu vou criar um fake para falar mal de você na rede social. Deixa eu encerrar que vai cortar, por favor. Fogo aqui no estúdio. Deixa eu encerrar, Sônia, na boa. Sônia não, Alexandre. Sônia, eu quero agradecer a sua participação. Quero agradecer a vocês que acompanharam essa bagunça aqui, que isso foi um caos hoje, assim. Eu vou botar algumas regras e normas e a partir da semana que vem eu vou começar a cortar o microfone, porque as pessoas não entendem disciplina, não entendem de programação e o que acontece
querem dominar o Estado e depois fazer essa bagunça no Estado aqui. Preste atenção em quem diz que é democrático e não respeita o processo legal. Gostou, né? Muito obrigado a Cara todo de mundo. pau, hein? Semana que vem nós estamos de volta.